Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de vlogmas aqui no canal. E é mais um vlog pra vocês, dessa vez lendo O Enigma de Andrômeda, do autor Michael Crichton. Não sei falar sobre o nome dele, mas é do mesmo autor de Jurassic Park. E eu amo os filmes de Jurassic Park, eu tenho muita vontade de ler os livros, mas, né, não li até hoje por preguiça. E eu tenho esse livro aqui já faz mais de um ano, na verdade um ano e meio acho que faz. E eu tenho muita vontade de ler porque essa edição, gente, é simplesmente linda demais. Tem tipo uns desenhos assim. E também porque eu já vi algumas pessoas dizendo que esse livro é muito bom. Então eu fiquei muito curiosa pra ler. E pra você que não sabe, esses vlogs que estão saindo aqui no canal é um vlog de desencalhando livros, então eu tô pegando livros que eu tenho há mais de um ano pra ler aqui com vocês. Eu chego a vez de ler esse livro aqui, que eu tô muito curiosa. Eu confesso que eu nem sei a sinopse dele, gente. Tem a ver com um satélite espacial que traz pra Terra um misterioso e letal elemento do espaço. E o governo dos Estados Unidos aciona um grupo secreto para estudar o que aconteceu e conter a maior crise já enfrentada pela ciência. E se os cientistas não entenderem o que está acontecendo e como agir, uma catástrofe mundial sem antecedentes poderá acontecer. É um livro que ele foi lançado originalmente em 1969. Ele é considerado um techno-thriller. Inclusive tem um filme que foi lançado em 1971 e produzido uma minissérie em 2008. Então tô até curiosa pra assistir essa adaptação, enfim, vou pesquisar se tem no Amazon Prime Video, se tem essa adaptação, pra eu assistir depois que eu ler. Mas enfim, gente, é isso. Então eu vou começar a ler aqui. É um livro que ele não é muito grande, ele tem 290 e poucas páginas, eu acho que não dá nem 300. E dentro dele tem como se fosse tipo mensagens, sabe? Então eu tô bem curiosa pra ler, pra ver o que vai acontecer. Tô um pouco de receio, assim, sabe? Quando você põe muitas expectativas num livro, então eu tô tentando tirar as expectativas da minha cabeça pra não pôr muitas expectativas e acabar me decepcionando. Mas é isso, então. Então eu vou ler aqui, espero acabar em breve, porque eu tô ansiosa, gente, tô assim, querendo ler logo. Seguimos aí os próximos capítulos desse vlog. Vim fazer um segundo update pra vocês. Eu já estou quase na metade do livro, assim, faltam algumas páginas pra metade do livro. E, gente do céu, eu tô gostando muito dessa leitura, tipo, muito mesmo. Primeiro, o livro ele foi bem direto ao ponto, assim, no primeiro capítulo. E eu achei bem interessante, porque por ele ter sido bem direto ao ponto, com os funcionários tentando encontrar o satélite que caiu na Terra, que é o Scooper. Acho que é Scooper. O satélite ele caiu numa cidade, né? Então esses funcionários foram até atrás dessa cidade pra achar o satélite e tudo mais. E aí eles se depararam com um cenário assim muito aterrorizador. Acontece algumas coisas aí, mas eu achei bem interessante. Eu não quero dar spoiler pra vocês, gente, porque é uma experiência muito interessante ler esse livro, assim, sem saber qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer em seguida. Eu achei bem interessante porque nisso a gente precisa de informações, tipo, por que esse satélite foi enviado pra fora da Terra, enfim, essas informações que acabam vindo ao longo dos capítulos, ao longo das narrativas. A narrativa é em terceira pessoa, então nós temos as perspectivas de diferentes personagens, de muitos e muitos personagens ao longo da história. Isso é muito interessante porque traz muita informação para a história, porque às vezes de um funcionário só ele vai ter informações sobre só um setor ou sobre só uma parte desse projeto que se chama Wildfire. E na verdade aqui nós temos diversos personagens trazendo suas perspectivas
Então é muito interessante acompanhar todo esse processo desse projeto, vendo esses flashbacks dos personagens sobre como eles entraram no projeto, sobre como o projeto foi formado, sobre a estrutura do prédio lá, porque são 5 estágios de 5 andares e cada andar tem o seu procedimento de esterilização e a cada andar fica muito mais rigoroso até chegar no último andar. Enfim, então é muito interessante saber como tudo isso foi feito, como tudo isso foi planejado, por que tudo isso foi feito, né? Enfim, eu achei muito interessante dessa forma de narrativa que o autor escolheu. Eu achei que funcionou super, me deixou muito intrigada pra saber mais coisas, você descobrindo, sabe, as coisas ao longo da história, ao longo das narrativas. Eu confesso que demorou aí, acho que quase 100 páginas, na verdade acho que umas 80, 90 páginas, pra gente ter uma continuidade na história, no sentido de que mais funcionários foram mandados a essa cidade pra analisar o que aconteceu e tentar, né, pegar o satélite. Foram bastante páginas, mas essas páginas foram necessárias pra introduzir a gente à história, ao projeto Wildfire, sabe? E até mesmo aguçar a nossa curiosidade ali no que foi encontrado naquela cidade e no satélite. E na parte que eu estou agora, então, nós acompanhamos três ou 4 cientistas que cada um tem uma especialidade, então um é patologista, o outro é microbiologista, enfim, essas coisas, que é o Stone, o Hal e o... deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Levitt. Então cada um ele tem uma especialidade, ele tem a sua importância nesse projeto e eles, os 3 juntos, vão analisar esse satélite encontrado e analisar aí o dano que esse satélite causou nessa cidade e tentar chegar a uma conclusão antes que isso possa se espalhar pelo mundo, enfim. Então tudo uma parte bem emocionante. Como eu disse, eles estão passando pelos estágios, né, pelos diferentes níveis do complexo do projeto Wildfire, então eles não chegaram ainda no complexo 5, no estágio 5, que é o estágio que tem mais rigorosidade e tal, e é onde está o satélite, e mais outras 2 coisas que eles encontraram lá na cidade. Enfim, então eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Eu confesso que tem uma terminologia um pouco científica e um pouco profissional demais, assim. Demais não, mas tem. Eu adoro isso, gente. Falam bastante sobre bactérias, porque tem algumas teorias de vidas extraterrestres, de bactérias que vieram em satélites, enfim, coisas que foram mandadas pra fora, né, da Terra e voltaram. Então é bem interessante porque é algo que eu já estudei, eu tenho um certo conhecimento sobre microbiologia. É algo que eu posso relacionar com o que eu estudei, lendo esse livro eu consigo entender, mas talvez uma pessoa que não tenha conhecimento sobre microbiologia fique um pouco confusa, mas é algo simples de entender, tá, gente? Não é algo difícil. E a gente tem esses termos mais difíceis, mas como eu sou da área da saúde, não são termos muito complexos pra mim. Principalmente com os profissionais sendo da área de microbiologia, enfim, são coisas que eu conheço. E de patologia. Tô achando também muito legal porque em alguns pontos o autor ele colocou tipo como se fosse anexos. Então tem uma parte aqui, por exemplo, que o Hal ele é chamado, né, pra analisar o que foi encontrado e no caminho o Levitt ele entrega um dossiê para o Hal para ele ler e se inteirar um pouco sobre o projeto Wildfire e tudo mais. Ele concordou em participar desse projeto há alguns anos, mas para ele se inteirar mais do que está realmente acontecendo. E então a gente tem acesso, sabe, a essas partes como se fosse realmente a página que o Hal está lendo. Eu achei isso bem interessante de ter incluído esses anexos conforme os personagens estão sendo apresentados, porque a gente pode ler e realmente ter a experiência ali de como se a gente tivesse tido acesso mesmo a esse anexo. E numa parte onde o Stone e também o micropatologista, eles foram até a cidade onde estava o satélite. Enquanto eles estavam sobrevoando também tem 3 mapas, que assim, eu não consegui identificar muita coisa nesses mapas. Eu acho que, sei lá, quem entende mais essas coisas de mapas, de NASA, de coisa computacional vai entender melhor, mas eu não entendi muita coisa. Mas eu achei interessante estar aqui, sabe, porque, sei lá, né, quem entende vai ser interessante. Eu acho muito, muito legal. Traz uma outra experiência. Tem muita tecnologia nesse livro, apesar de ser um livro escrito em 1965,
que é uma coisa que a gente para pra pensar, nossa, a tecnologia avançou muito hoje em dia, né? Mas ainda assim eles têm uma tecnologia inacreditável, assim, somente na desinfecção, né, dos estágios, assim, a gente percebe, principalmente do estágio 1, tem muita tecnologia. Enfim, achei isso bem interessante. E aqui nos agradecimentos, que é bem no comecinho do livro, o autor fala bastante sobre o relato desses 5 dias que está retratado nesse livro. Eu achei isso bem interessante, de ele ter dado um pouco dessa introdução de como foi para ele fazer esse relato. Ele se baseou em vários documentos reais, em vários relatos das pessoas que participaram de alguma forma do acontecido. Eu achei bem interessante toda essa introdução que o autor deu nos agradecimentos. E o livro ele é dividido em dias, então tem o dia 1, que eu já li, o dia 2 também, que eu já li, que é onde passa lá da cidade, onde os cientistas estão na cidade. E agora eu comecei no dia 3, que é o Wildfire, que é justamente quando eles entram no complexo, né? Então são divididos em dias, como são 5 dias, são divididos em 5 dias, né, 5 partes. Os capítulos tem alguns que são bem longos, outros são mais curtos. Alguns capítulos eles acabam tendo mais termos científicos, outros nem tanto. Mas enfim, no total tá sendo uma leitura muito interessante. Debate diversos assuntos além da vida extraterrestre. Na verdade até nem fala muito da vida extraterrestre, só tem uma parte ali onde acaba falando sobre como os cientistas conseguem identificar que é uma vida extraterrestre, seja uma vida de uma bactéria, por exemplo, ou de um vírus, um fungo, enfim, de algo assim, de uma vida pequena, não um OVNI, por exemplo. Mas como eles conseguem discernir isso entre tipo um satélite, enfim, alguma coisa que foi para fora da Terra e voltou, como sendo algo vindo, né, vindo de outro planeta, outro lugar que não a Terra, sem ser algo de contaminação da Terra, sabe? Então eu achei isso bem interessante, de como os cientistas conseguem discernir isso entre uma contaminação da Terra e algo realmente que veio ali de outro lugar. Então tem esse trecho aí pra fazer a gente refletir bastante e também acaba discutindo bastante sobre políticas, sobre crises também. Enfim, tem uma boa parte de teoria de cientistas, uma boa teoria de pesquisas científicas, né? Porque isso aqui é uma pesquisa, se querendo ou não. Tem alguns termos científicos, tem alguns termos aí da área da saúde, que quem é da área da saúde provavelmente conhece, de microbiologia, patologia, coisa simples, nada muito complexo, mas que tá me deixando muito intrigada e muito interessada, e eu tô muito curiosa pra saber aí o que veio com esse satélite, sabe? Pra ter aí o desfecho dessa história. Eu realmente estou muito interessada, gente. Tá sendo uma história assim muito intrigante, muito interessante. Eu tô gostando muito do formato que o autor está colocando pra gente se apresentar dessa história. Tá sendo um formato bem interessante, porque o autor ele não se pega muito a detalhes, sabe? Então é uma narrativa super fluida, que coloca ali algumas coisas pra gente refletir, algumas coisas de política, de projetos científicos, de teorias científicas, de uma forma ali sem se aprofundar muito pra ficar algo muito complexo, mas também sem ser algo muito superficial. E fica todo aquele mistério, sabe, de o que vai acontecer, o que os cientistas vão encontrar. Enfim, eu tô bem curiosa pra saber como isso vai desenrolar, bem curiosa pra saber como que eles vão, qual vai ser ali o critério que eles vão admitir pra tentar descobrir o que é isso. Enfim, eu tô muito curiosa mesmo, muito mesmo. E é isso, gente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tá sendo uma leitura muito interessante e eu não vejo a hora de continuar pra saber realmente o que vai acontecer.
Esse livro me surpreendeu. Primeiro eu tenho que dizer pra vocês que eu disse que eram 3 cientistas, né? Mas não, eram 4, eu confundi. Tem o Burton também. Então é o Leavitt, o Burton, Hall e o Stock. Cada um com sua especialidade, cada um trabalhava numa área ali pra tentar solucionar esse enigma aí do Andrômeda. Eu adorei como o autor foi desenvolvendo essa história. Foi tipo, simplesmente sensacional. Eu gostei muito da troca de perspectivas. E inclusive em vários momentos, em alguma perspectiva acabava tendo a introdução de algum assunto. Muitas vezes o autor acabava explorando mais esse assunto, sabe? Então quando algum personagem acaba falando de alguma teoria científica, o autor parava pra explicar aquela teoria, sabe? Isso foi muito importante pra gente entender aquela teoria, porque senão a gente não ia entender a referência, sabe? Tipo, ia falar, citar aquela teoria, a gente não ia conhecer aquela teoria e ia ficar sem entender o porquê dessa analogia com aquela teoria. Então eu achei bem interessante isso, do autor colocar essas informações de uma forma bem simples e resumida, só pra gente entender mais sobre aquela teoria. Facilitou bastante a compreensão do livro. Gostei muito de como o autor também ele foi colocando as imagens, relatórios do computador, enfim. Ficou uma forma bem dinâmica de entender e muito melhor do que se fosse o personagem apenas narrando, sabe? Tentando explicar aquilo ali. Eu acho que fica até um pouco confuso. Confesso que eu achei o final, assim, a resolução do final, pra mim foi um pouco rápida, mas foi algo que fez sentido. Tô meio indecisa se eu acho que foi rápido ou foi algo que fez sentido, sabe? Porque a primeiro instante eu achei que foi rápido, mas depois eu pensei e falei, bom, faz sentido. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não quero que seja um spoiler pra vocês, porque sinceramente esse livro é incrível, mas sei lá, acho que vou ter que pensar mais um pouco. Mas eu simplesmente adorei toda a parte técnica de falar do Andrômeda, do que foi encontrado, de todas as informações adicionais. Eu achei simplesmente sensacional como o autor foi desenvolvendo, sabe, toda a trama e adicionando informações pra deixar tudo aquilo mais tenso. Eu achei simplesmente incrível, 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 incrível mesmo. Inclusive também tinha falado que o livro foi escrito em 1965, né, mas não, foi escrito em 1969, é porque tudo aconteceu em 1965, mas o autor ele escreveu em 1969. Enfim, eu achei um livro sensacional. Ele tem alguns termos bem técnicos, assim, ele é bem científico, mas eu achei incrível, incrível mesmo. Dá aquela tensão, dá aquele suspense e tem muita ficção científica, não só ficção, tem muita ciência mesmo. Enfim, eu simplesmente amei e agora eu vou ler Jurassic Park, gente. Eu fiquei muito curiosa para ler outras obras do autor. Infelizmente o autor ele faleceu em 2008, mas ele tem diversas obras publicadas de ficção e não ficção, então agora eu fiquei ainda mais curiosa para ler as obras desse autor. Simplesmente sensacional, eu fiquei impressionada como ele conseguiu em tantas poucas páginas colocar tanta informação. Foi uma leitura muito, muito incrível, que me surpreendeu demais, gente, me surpreendeu. Enfim, foi esse o vlog. Ainda tem muitos dias de vlog, mas então se inscreva no canal pra você não perder. Ainda tem muitos vlogs pra acontecer aqui no canal também, então não percam. Me indiquem também nos comentários o seu livro favorito de ficção científica, porque eu tô gostando muito de ler sobre esse gênero e esse livro aqui me deixou ainda mais curiosa pra ler mais, então me deixa aqui nos comentários a sua indicação e eu vejo vocês no próximo vídeo.